Graças e paz a todos vocês, meus irmãos e irmãs. A paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Eu estava fazendo meus exames por uma possível cirurgia do meu ombro e escutei duas mulheres conversando na Unimed, lá no CDU da Unimed. E falando daquilo que era verdadeiro em relação às eleições, daquilo que era falso. Nós precisamos estar muito abertos de coração, de alma, de espírito, para realmente nós fazermos as diferenças que precisam ser feitas. Por exemplo, antigamente as pessoas mentiam. Hoje as pessoas, além de mentirem, elas colocam fake news, né? Porque hoje o celular, o computador é um meio de comunicação de massa, por que não dizer? Então a internet é um meio de comunicação de massa, e isso acontece. E eu ouvindo as duas conversarem ali sobre verdade, mentira, fake news, se é fato, se é boato, eu comecei a ver no meu celular, que eu já estava estudando a carta de Gálatas, de Paulo aos Gálatas, que também lá na carta de Paulo aos Gálatas existia uma fake news grande, que era a fake news dos judaizantes. E os judaizantes pregavam a doutrina da graça, mas ao mesmo tempo queriam viver a doutrina da lei, principalmente com a circuncisão. Então aqueles que conheciam a Jesus, não, eles tinham que conhecer a Jesus, viver na graça, mas também viver sobre a égide da lei, e por isso eles eram circuncidados. Mas Paulo vai mostrar no Evangelho de Gálatas, na sua carta, melhor dizendo, aos Gálatas, no capítulo 1, os versículos 17 até o 10 do capítulo 2, ele vai mostrar o verdadeiro Evangelho. E nesse trecho aqui, Paulo vai falar da origem do Evangelho que ele pregava. Que nós, aliás, deveríamos olhar para o que nós escutamos. Muitas vezes nós escutamos muitas coisas no celular, no computador, e avaliar que se o nosso evangelho ele está sendo verdadeiro, se o evangelho que vivemos, que pregamos, que proclamamos, que dizemos ser a favor, ele é verdadeiro. Porque tem muitos evangelhos hoje em dia por aí que são verdadeiras fake news. Três coisas importantes nesse sentido. O evangelho que Paulo pregava, em primeiro lugar, não era para agradar as pessoas, para fazer coceguinha no ego das pessoas. Paulo, aliás, nessa carta, ele é até mal educado. Ele não cumprimenta os Gálatas, ele está nervoso, ele está irado, porque eles haviam deixado o verdadeiro evangelho por um outro evangelho. Pelo fato de fazer tudo com o propósito de ganhar pessoas para Cristo, Paulo era acusado pelos seus opositores de pregar o evangelho por interesses pessoais ou de buscar o favor humano. Eles diziam que Paulo queria agradar e ser querido por todos. Paulo vai negar isso de maneira enfática, dizendo ser impossível servir a dois senhores, como está registrado lá em Mateus 6,24. E que ele era sim um servo de Cristo. O servo doulos não tem vontade própria, e a sua razão de viver é agradar ao Senhor, conforme Atos 20, 19 e Romanos 1. Então Paulo já mostra aqui para aqueles irmãos que ele não está a fim de agradar ninguém. Ele quer pregar o evangelho, quer pregar, como ele mesmo diz numa das suas cartas, todo o desígnio de Deus. Ele quer falar tudo aquilo que Deus coloca no seu coração. Às vezes é conosco assim também. O pastor deve falar todos os desígnios de Deus. E falar sobre pecado, sobre renúncia, sobre a falta de perdão, a falta de amor. Temas que muitas vezes não são bem-vindos à comunidade. Mas nós precisamos falar. Aliás, os crentes precisam falar e viver a verdade. E não viver de fake news. E o evangelho jamais pode ser uma fake news. Segundo lugar, o evangelho que Paulo pregava veio diretamente de Deus para o seu coração. Paulo revela a origem e o início da sua mensagem. O evangelho não é uma invenção de homens
e não lhe fora dado por meio de homens. A gente sabe da experiência sobrenatural pela qual Paulo viveu, não só a caminho de Damasco, como com Ananias, e depois nos 3 anos que ele passa na Arábia, aprendendo do Senhor, aprendendo com aqueles que tinham vivido e que tinham experimentado do amor de Deus, da companhia de Jesus. Paulo conheceu o Evangelho por meio da revelação divina. Mas adiante ele diz que o Evangelho que pregava não era uma tradição de homens. Contudo, ele não estava em desacordo com o Evangelho pregado pelos apóstolos que estavam em Jerusalém. Por isso que a igreja primitiva cresceu, porque ela olhava para os marcos dos apóstolos, para o ensino dos apóstolos. E Paulo vai dizer que ele não estava em desacordo com esse evangelho. O evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que salva, que liberta, que renova as nossas vidas, que nos dá esperança em meio ao mundo, em meio a situações tão difíceis da nossa vida. Terceiro lugar, o evangelho verdadeiro que Paulo prega, o evangelho que ele pregava foi o mesmo que o transformou, que mudou a sua vida por completo, de um perseguidor a um perseguido, de alguém que matava para alguém que passou a amar o pecador. É interessante que o evangelho que Paulo pregava foi o mesmo que havia transformado a sua vida. Ele havia experimentado pessoalmente o poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus sobre a vida dele. E isso estabelece um princípio espiritual, meus irmãos. Prestem bem atenção nisso. Só deve pregar o evangelho quem for transformado pelo evangelho. O resto é fake news. Você pode ter certeza. Só deve pregar o evangelho quem for transformado pelo evangelho. E a Paulo apresenta aí 7 aspectos da sua conversão. Ele fala que Deus transformou a sua vida. Deus transformou a sua vida, né, como eu disse, de perseguidor do evangelho a perseguido por causa do evangelho. Em segundo lugar, Deus o transformou porque escolheu e o separou antes dele nascer, conforme Gálatas 1:15, a parte A. Quer dizer, antes da fundação do mundo, Deus já tinha escolhido Paulo para ser o apóstolo junto aos gentios. Em terceiro lugar, Deus o transformou quando o chamou eficazmente pela sua graça. Gálatas 1:15. Todo aquele que escolhe será chamado, que Deus escolhe, será chamado no tempo certo e de maneira eficaz e irresistível. Quarto lugar, Deus o transformou pela revelação de Jesus Cristo. A conversão é um ato da revelação divina e não é esforço, não é mérito de cada um de nós. Ninguém tem acesso ao conhecimento das realidades espirituais de Deus, senão por meio da revelação espiritual. Quinto lugar, Deus lhe deu uma nova missão na vida dele. Não mais perseguir a igreja, não mais estar envolvido com o Sinédrio, com os romanos, com os judeus, mas agora a missão dele era pregar aos gentios. Gálatas 1:16, 17. Paulo foi transformado, encarregado de uma missão especial, pregar especialmente aos gentios. Sexto lugar, Deus lhe deu uma nova família. Gálatas 1:18 até o 23, vai trazer esse contexto ao nosso coração. Observe que, após a sua conversão, Paulo passou a integrar a família da fé. Ele deixou de fazer parte da sinagoga e do sinédrio para pertencer à igreja de Deus, o corpo de Cristo, a família da fé. Olha que coisa interessante. Por isso que numa das cartas dele ele fala que mais valiosa é a família da fé do que a família consanguínea. Às vezes tem muita gente que não aceita isso. E isso é verdade, isso não é fake news. Paulo diz isso. Com toda a sua autoridade, com todo o seu poder, ele diz isso. E em último lugar, Deus foi glorificado através da sua vida. Gálatas 1:24. Paulo, por onde passava, na Arábia, Damasco, Jerusalém, Cilícia, pregando o evangelho, Deus era glorificado por causa da transformação que realizou na sua vida, que o renovou, que o libertou, que o transformou. Quando alguém é convertido ao evangelho, Deus é glorificado. E está aí a razão de nós pregarmos o evangelho, vivermos o evangelho, darmos bons testemunhos, sermos crentes honrados, honestos, que tenham um bom testemunho. Então,
O evangelho verdadeiro é aquele que Paulo pregava não para agradar as pessoas. Paulo não estava preocupado com as pessoas, ele estava preocupado com Cristo ressuscitado. Segundo lugar, o evangelho que Paulo pregava veio diretamente de Deus, do trono da graça de Deus. E terceiro lugar, o evangelho que ele pregava foi o mesmo que o transformou. Por isso só deve pregar o evangelho quem for transformado pelo evangelho. E aí eu falei desses 7 itens, 7 aspectos da conversão de Paulo. Qual deles lhe fala mais ao coração? Atente para essa pequena devocional e pense bem, qual desses 7 aspectos é que te fala mais ao coração? Esse é o verdadeiro evangelho. Esse não é uma fake news. Esse não são as mentiras eleitorais que a gente ouve tanto na televisão, no rádio, em debates, em lives, etc. e tal. Não, esse é o verdadeiro evangelho. O evangelho que Paulo diz, se vocês pregarem aos Gálatas, se vocês pregarem outro evangelho, senão o que eu apresentei, será anátema, serão amaldiçoados. Olha como a gente tem que ter responsabilidade ao pregar o evangelho de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te dê uma semana na graça e no amor e na misericórdia dele. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, te bendizer, te adorar, glorificar o teu nome, Pai. Porque com essa devocional de hoje aprendemos o que é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não é, muitas vezes, aquilo que vivemos, que experimentamos, que sentimos. Não. O verdadeiro evangelho são essas 3 coisas que Paulo pregava. Ele estava preocupado com o evangelho e não com as pessoas. Ele estava preocupado com a glória de Cristo e não com as coisas desse mundo. Ele estava preocupado em pregar, em proclamar Jesus Cristo como ressuscitado, como aquele que era Senhor e Salvador. Nós te louvamos por isso, pelo teu plano eterno, Pai, e te agradecemos porque um dia Jesus nos resgatou e hoje nós podemos pregar o evangelho pelo qual nós fomos transformados, através da sua graça e misericórdia. Obrigado, Pai, pela vida da tua igreja. Obrigado pela vida do nosso povo, dos nossos amigos, daqueles colegas, de todos que nos acompanham pelo YouTube e também pelas mídias sociais. Que o Senhor abençoe a cada um, Pai. Obrigado por essa segunda, obrigado porque o Senhor até aqui nos ajudou, nos guardou e está nos protegendo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, pedindo que o Senhor perdoe os nossos pecados, aumente a nossa fé, dá-nos um coração amoroso e perdoador. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma ótima segunda-feira e também uma ótima semana. Um grande beijo.